Olá, professora Sinara aqui com vocês. Nós vamos conversar sobre outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, no âmbito das normas de utilização dos recursos hídricos. A gente vai falar sobre, informar sobre outorga, cobrança e o sistema de informação. Inicialmente, a gente já viu os planos de recursos hídricos, enquadramento, e agora a gente vai falar sobre a outorga. O que é essa outorga? A outorga, pelo uso de recursos hídricos, é um ato administrativo, é uma licença. E o poder público é que a outorga, porque é um bem público, então a nominalidade da água é da União ou do Estado, e é um ato administrativo que é por parte do poder público, ou seja, da União ou do Estado ou do Distrito Federal, né, que tem as competências, né, não de município, mas competências de Estado. Então, permite o outorgado, que é o requerente, quem vai utilizar a água, o direito de uma determinada quantidade de água, ou seja, do uso de recursos hídricos, por um prazo determinado. E há uns termos nas condições expressas nesse respectivo ato administrativo. É uma licença que fala, olha, vai poder utilizar uma vazão de X por metros cúbicos por, né, por determinado tempo, e tem determinantes, várias questões e condições expressas, tá? Ela assegura o controle quantitativo e qualitativo, porque a gente vai ver que a gente tem outorgas de captação e de diluição da água, né? E lida diretamente com o quê? Com a gestão da alocação da água nas bacias hidrográficas, tá? A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos número 16, além, claro, do capítulo dos instrumentos e que trata da outorga na seção 3, a gente tem essa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que também trata sobre a outorga. Então, quem é que dispõe, né, desse direito de recursos hídricos? O usuário. Então, o usuário vai no órgão gestor competente, se é de dominialidade da União, lá na Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, se é um rio, um corpo hídrico de dominialidade do Estado, águas subterrâneas e da dominialidade água superficial do Estado, vai lá no órgão gestor competente do Estado. O órgão gestor vai avaliar a possibilidade da emissão dessa outorga diante de vários estudos, né, de consolidações, de critérios que já estão consolidados, que passaram por onde? Passaram lá pelos colegiados. E aí, o que acontece? O uso outorgado e cadastrado, porque a gente tem a utilização da água conforme todo esse ato específico no ato da outorga, né, dessa licença, e que posteriormente vai ser fiscalizado pelo órgão gestor, que verifica se o uso dessa água pelo o requerente, por quem está pedindo, né, para quem recebeu essa outorga, tá procedendo de acordo com o que está outorgado, tá? Então é assim que é o procedimento de emissão e manutenção da outorga. Aqui está o objetivo, né, do que para que serve a outorga, a gente já viu isso, eu coloquei esse dispositivo para vocês terem a base legal aqui, certo? E quem é que precisa solicitar essa outorga? Todas as captações, quem faz captação, setor de saneamento, precisa de outorga. Exceto, claro, daí lá mais adiante. Qualquer uso que altera o regime de fluxo, da quantidade e da qualidade, requer a solicitação da outorga. É necessária esta licença para qualquer uso que vá alterar esse regime de fluxo e quantidade e qualidade, exceto se é considerado um uso insignificante, mas a gente vai ver em seguidinho. Aí, a captação de água, seja para o abastecimento público, para a indústria, enfim, para diferentes usos, precisa da outorga. Para derivar água, tanto de água a ser derivada, para a extração de manancial subterrânea, para a geração de energia elétrica, para a diluição e lançamento em corpos de água. A gente precisa de uma determinada quantidade de água para este fluente que vai ser lançado, mesmo que em parâmetros legais, né, e sejam autodepurados, por sua vez. Então, há uma disposição, predisposição e lançamento em corpos hídricos, ou seja, a vazão de diluição deste efluente, ela também requer outorga, tá?
O que depende da outorga? Serviço de limpeza e conservação de margens, que inclui a dragagem, desde que não alterem o regime quanti-qualitativo, certo? Obras de travessia de corpos hídricos e vazões inferiores a 1 litro por segundo. Ou seja para diluição ou para captação, derivação, que seja menor do que 1 litro por segundo, isso em termos da União, de rios, de corpos hídricos de domínio da União. 1 litro por metro cúbico, olha que é bastante, viu? É bastante água. Iguais a inferiores são considerados os insignificantes. O poder público estadual vai ter um normativo específico, pode ser que em determinado estado, isso 1 litro por segundo não é um uso insignificante, vai depender de cada situação, certo? De cada bacia hidrográfica, de cada região hidrográfica, de cada unidade de planejamento hidrográfico. Lembra lá no comecinho? Então vai depender, mas independe de outorga, tá? A cobrança de recursos hídricos é um instrumento de comando e controle que lida diretamente com a alocação da água na bacia, ou seja, aqui o dispositivo legal, onde que está na 9433 de 97, mas esse diploma legal é um instrumento que vincula a concessão de uso, ou seja, o instrumento da outorga, a um instrumento econômico da nossa política de recursos hídricos, de como é que a gente gerencia águas no país. Ou seja, e este instrumento econômico, ele só é aplicado à água que foi outorgada. Mas quem é que, em princípio, vai implementar essa política, esses instrumentos? A Agência Nacional de Águas e Saneamento, que foi criada em 2000. Antes de 2000, ninguém exigia cobrança em lugar nenhum pelo uso da água. Aí, posteriormente, em 2005, uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabelece critérios gerais, o detalhamento, os objetivos, os critérios de valores, a classe, como a classe, sazonalidade, localização de usuários, enfim. E é claro que cada legislação estadual, os estados federativos possuem legislações e normativos específicos em relação à cobrança da água. E há muitos locais que a gente já tem outorga, mas ainda não tem a cobrança. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no estado onde eu moro. Eu sou uma sulista que mora há anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui em Mato Grosso do Sul tem um instrumento, implementado o instrumento do outorga, de concessão de uso da água, mas o da cobrança ainda não. Então, há ainda estudos para onde e como, e se há necessidade, que sempre é, porque a gente precisa de dinheiro para diversas coisas, inclusive para implementar os programas e os projetos que são planejados a manutenção da quantidade e qualidade da água necessário para os nossos usos múltiplos agora e para depois. Bom, é importante ressaltar alguma coisa. A cobrança pelo uso da água, ela não é um imposto. Ela não é imposto, porque esses nomes, imposto, taxa, tributo, tarifa, têm significados. E ela não é um imposto, ela não é taxa, não é um tributo, não é uma tarifa, não é contribuição, é um preço público, de um bem público. Então, de novo, até vou ressaltar, aquela conta de água que a gente recebe da empresa de saneamento, que é a nossa conta de água, é a nossa conta de quanto que nós estamos pagando pelo serviço de potabilidade da água, para a gente abrir a torneira e ter água potável para tomar banho, tomar água, enfim, fazer comida. É um serviço para a empresa de saneamento. Então, a empresa de saneamento é um usuário da água, porque ela capta a água, trata, e o serviço de saneamento, de potabilidade dessa água, é o que ela nos cobra. Depois ela coleta o nosso esgoto, trata e vai ter um efluente final, enfim, nos parâmetros que não vão alterar o ambiente, nos parâmetros possíveis, e aí o que acontece? Vai também nos cobrar sobre isso. Ou seja, a empresa de saneamento utiliza a água na sua captação para o abastecimento público e na sua diluição do seu efluente final no tratamento, no final do tratamento dos nossos esgotos. Os usuários do saneamento básico são usuários da água. Eles usam água. O que a gente paga não é a água, é o serviço
de potabilidade da água e de coleta e tratamento dos nossos esgotos. Então, não é taxa, não é imposto, não é tarifa, não é tributo e não é contribuição. É um preço público do bem público à água. Ela é oriunda, ela é estabelecida por lei. Então, essa cobrança ela é oriunda da geração de energia elétrica, e aí tem toda a geração hidroenergética é gerado uma cobrança, mas aí ela é estabelecida num normativo completamente diferente do que das competências relativas aos comitês, aos conselhos, ao contexto. Ela é chamada de compensação financeira. Então, esse dinheiro entra como uma compensação financeira de uso da água para a geração hidroenergética, certo? Então, até a geração de até 1 megawatts de potência instalada são isentas de compensação, e, consequentemente, também da cobrança pelo uso. E usos que não são sujeitos à outorga, ou seja, usos que não precisam ter a concessão, a licença de concessão de uso, que é o nome disso é outorga, tá? Não estão sujeitos à cobrança. Então, a gente vai ser preço público em cima do que é outorgado. Tá? E o valor da cobrança é decidido pelos membros do comitê de bacia hidrográfica, que pode também decidir não precisa ter outorga. Então, o membro do comitê, ou seja, o comitê de bacia hidrográfica, que vai dizer, precisamos de outorga, de cobrança, desculpa, de cobrança e em critérios e valores X. Esse embasamento técnico vai estar sendo oferecido pela agência da água, quando quando esse comitê tiver uma delegatária de agência de água, ou então pelo órgão gestor, por estudos técnicos para tomada de decisão. E vai ser depois deliberada normativamente pelo conselho pertinente, se é de domínio do Estado, do Conselho Estadual, se for do Nacional, Conselho Nacional. E a implementação disso é pela agência da água, ou então pelo órgão, pela delegatária de agência de água, ou então pelo órgão gestor, certo? Mas o comitê pode também até decidir, não vai ser implementado, certo? Bom, aqui qual é a competência relacionada? Então, a agência de água que vai efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso. Vai analisar toda aquela parte técnica quando tiver a agência de água, né? Ou seja, em relação à cobrança, né? Vai administrar, já tinha visto isso até, administrar financeiramente, elaborar plano de recursos hídricos para apreciação, enfim, propor ao comitê, e isso tudo vai estar pertinente à questão da cobrança. Também os comitês, se vai aprovar o plano, é claro que vai aprovar o critério do plano que ali está estabelecido. Propor também ao conselho a questão expressiva do que não é uso insignificante, o que vai estar isento, né, da outorga e, consequentemente, da cobrança. Enfim, aqui coloquei resumidamente para ficar muito claro a competência de cada ente do Sistema Nacional de Recursos Hídricos em relação à cobrança. Então, a gente não pode levantar assim, inspirado, eu sou o dirigente do órgão público X, então agora eu vou precisar, vou precisar angariar recursos para X, Y, Z dos programas e projetos que estão lá planejados e foram até consolidados pelo comitê e pelo conselho lá no plano de recursos hídricos. Não é assim. E agora eu vou implementar a cobrança. Não é assim. Tem aí todas as competências relacionadas absolutamente a cada ente do sistema, a implementação da cobrança, que só é cobrada, é um preço público da água que foi outorgada, certo? E, finalmente, como instrumento, a gente vai olhar o Sistema Nacional de Informações. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos não é assim em todos os países. No Brasil, como a nossa tomada de decisão necessariamente descentralizada e participativa, o nosso sistema de informações sobre recursos hídricos é acessado por qualquer indivíduo, qualquer cidadão. E ali tem todo o sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de todos os dados que são possíveis sobre recursos hídricos e fatores intervenientes à sua gestão, né? Claro que ele é gerenciado pelo órgão integrante do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, ele é gerenciado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, do Sistema de Informação Nacional, e quando os estados têm seus sistemas estaduais de informação,
são os órgãos gestores de recursos hídricos que gerenciam esses sistemas, tá? Então, o funcionamento dele é descentralizado, inclusive a produção de dados e informações. Se a gente tem alguma informação nova, fez uma pesquisa, tem um dado novo, enfim, encaminha. A gente não pode mexer nos metadados. Existem os metadados, mas não, a gente não mexe, mas a gente encaminha e ele é considerado inserido. A pertinência, claro. Né? E tem o Sistema Nacional tem uma coordenação unificada e é garantida a informação para toda a sociedade, tá? Então, reúne uma base consistente de dados, atualiza, ele é dinâmico, está sempre sendo atualizado e fornece todos os subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. A gente pode acessar e viajar. A gente perde a noção, se começa, eu pelo menos, acessando as informações que tem no portal do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, né, e tem muitas informações. Não são todos os países, por vezes tem países que as informações sobre água são inclusive sigilosas, porque é estratégico. Ter água é ter possibilidade de desenvolvimento, é ter possibilidade de gerar riquezas, e por isso é tão importante a gente cuidar das nossas águas e entender quem e como se faz isso. E é esse o motivo das nossas aulas. Tá? Até a próxima.